Pois bem, a maioria aqui já me conhece, né? Acho que não precisa apresentar-me a ninguém. Tirando o... Como é seu nome que eu esqueci? Mano, pois é, o Jonas. Você é amigo do Gerson, né? Pois é. Mas enfim, todo mundo me conhece, sou o Gustavo, estudante de filosofia pela UES. E hoje, em homenagem à festa litúrgica que nós iremos comemorar em Santo Tomás de Aquino, dia 28, nós começamos uma semana, digamos assim, do sábado ao outro sábado também, de duas formações sobre Santo Tomás de Aquino. O Iago, eu vou tratar da vida e obra de uma forma mais focada, obviamente, na biografia. O Iago vai tratar da obra em si e da importância dela para a história da igreja, certo? Então, além disso, ele vai focar principalmente na autoridade de Santo Tomás, certo? Com o passar dos séculos, com provavelmente encíclicas que ele vai trazer, mas eu vou focar mais na biografia e intercalando em que data mais ou menos começou-se a escrever as obras e tudo mais. Vamos lá, né? Primeira coisa que eu queria, assim, sobre essa formação em si, eu não queria que ela fosse uma biografia muito seca, então eu queria que se resumisse apenas a datas, que são importantes, mas eu dei um toque disso, certo? De dar datas, locais, mas eu aproveitei do nosso amigo aqui, Chesterton, para dar um toque mais literário, mais cômico também, e para trazer o exemplo de Santo Tomás para próximo de nós, né? Muitos daqui, se não todos, ou são professores ou são estudantes, e Santo Tomás, nós sabemos, ele é o patrono das escolas. Muito obrigado. Então, Santo Tomás, ele é o patrono das escolas e até pode me corrigir, de alguma maneira padroeiro dos estudantes, certo? Então, com essa informação, além de dar informações para vocês biográficas, né, queria trazer Santo Tomás mais para próximo da vida espiritual de vocês de alguma maneira, certo? Claro, não diminuindo aquela imagem de filósofo e teólogo que nós temos dele, mas também vendo ele como um santo que nós podemos pedir intercessão e assim por diante. Olha, para começar, eu queria dar uma palavra sobre o século em que Santo Tomás nasceu e viveu, certo? Que é o século XIII. E nós católicos sabemos que em vários quesitos esse século ele foi o auge da cristandade, né? Certo? Especialmente a cristandade medieval. Então, assim, ele foi de alguma maneira o ápice do desenvolvimento integral da cristandade, de modo que tudo no século XIII, na Europa, no Ocidente, certo? Estava ordenado a Deus. Então, por isso, da onde que vem a perfeição dele? As pessoas podem até perguntar, mas não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas veja, a perfeição de que eu trato aqui, ela não é uma perfeição de técnica, certo? Ela é de outro grau. Então, assim, por que eu quis tratar do século XIII e, enfim, tratá-lo principalmente como o ápice, né? Obviamente porque Santo Tomás vai nascer nele e também para dar uma noção geral, certo? Das circunstâncias em que o nosso santo nasce. Então, o que acontece no século XIII, brevemente, né? A gente tem a reconquista com respeito à Península Ibérica, dominando grandes territórios, certo? Um século certamente mais vitorioso. Então, a Península Ibérica ela ia sendo retomada aos poucos. No século passado, nos séculos passados, nós tivemos as cruzadas. Então, havia um clima geral de mais tranquilidade com respeito à invasão árabe, certo? Que era muito um perigo real naquela época. Que ainda ia perturbar muito a cristandade, mas que no século XIII havia uma certa tranquilidade quanto a isso. A instituição da cavalaria, principalmente, muito ligada às cruzadas, ela, de certa forma, purificou os costumes bárbaros que ainda existiam. Bárbaros pagãos que ainda havia certa reminiscência deles na Idade Média.
por conta das constantes invasões nos séculos anteriores de bárbaros. Então a gente sabe que o Império Romano foi destruído por bárbaros, a igreja sobreviveu. E aí teve todas as missões dos monges que converteram o norte da Europa. E nós sabemos que muita coisa que eles fizeram foi destruída, não chegou a nós. Foi uma obra imensa que eles fizeram, por exemplo, na Inglaterra, e que foi destruída pelos vikings, por exemplo. E tudo isso no século de ferro, né? O século X. E de fato, o século de ferro pode se chamar da Idade das Trevas. Foi um negócio complicado. Havia também muitos problemas com relação ao Estado se metendo em questões da igreja, certo? E também nesse sentido é que no século XIII, ao ápice da teocracia católica. Em que sentido? Quem estudou a história da igreja sabe que no século VIII, se não me engano, podem me corrigir, um santo chamado São Gregório VII, que era papa, certo? Ele iniciou um movimento, vendo a situação geral da questão das investiduras, do Estado interferindo demais na igreja, ele iniciou um movimento que foi seguido por todos os papas seguintes de universalização do poder papal, de modo que todas as nações do Ocidente cristão estivessem submetidas em última instância ao Papa, o que trazia muitos benefícios. Quando você compartilha a mesma fé e está submetido ao Sumo Pontífice, você pode ter facilidades, por exemplo, em finalizar guerras, em mitigar conflitos. Então, no século XIII, nós temos o auge dessa supremacia, né? Que no século XIV vai ser quebrada com a ofensa a Bonifácio, agora me lembro, por favor. Enfim, a ofensa do rei da França, Luís o Belo, né? A Bonifácio VIII, eu acho que é muito nome. Então, a cultura, por sua vez, que se desenvolvia, infelizmente, né? Mas graças a Deus, na escuridão dos mosteiros, devido às invasões bárbaras, ela agora vivia e era vivificada e trazida à luz do dia pelas universidades e pelas ordens mendicantes. Bom, passando agora para um cenário mais específico ainda, que a gente começou a dar uma ampla visão, vamos para a Itália de Santo Tomás de Aquino. Certo? Nós sabemos que Santo Tomás de Aquino ele nasceu na vila de Aquino, né? Mas o cenário italiano, né, de onde hoje é a Itália, enfim, uma coisa muito clara, que aliás o Chesterton até comenta, essa noção muito diferenciada, muito própria e nacionalista, digamos assim, que nós temos do mundo, ela não existia na Idade Média, certo? Porque ainda não tinham vindo os grandes impérios, certo? E as nações propriamente divididas, então eram vários reinos, vários feudos e tudo mais. E a Itália era diferente mais ainda do resto da Europa, como França, Alemanha, porque o feudalismo lá ele tinha um caráter menos ordeiro, assim, sabe? Menos respeitador das hierarquias, da suzerania. A problemática lá, ela não se dava nesse âmbito, ela se dava no âmbito das brigas de famílias, de vilarejo contra vilarejo, de família contra família. Na época de Santo Tomás havia uma intensa disputa entre o Sacro Império Romano, certo? Ao norte, e os estados papais. E a galera da Itália eles se dividiu em duas facções, que eram os gibelinos, que estavam a favor do imperador. A família de Santo Tomás, diga-se de passagem, era dessa facção. E agora me perdoem aqui, os guelfos, alguma coisa assim, que eram a favor do Papa. Se uma família se tornasse a favor dos guelfos, ela necessariamente se tornaria rivais de todo mundo que é gibelino, entendeu? E vice-versa. E o fato da família de Santo Tomás ser da última facção influenciará bastante a sua vida, né? Ou melhor, traria muitos problemas para ele que se dará na sua posterior vida, enfim, nós veremos, né? E aqui eu queria trazer só uma citação, né, que cabe muito bem do Chesterton sobre o cenário italiano da época, né? Só um instante. Ele vai dizer o seguinte: Tomás de Aquino, de um modo estranho e assaz simbólico, floresceu no centro mesmo do mundo civilizado de seu tempo.
o laço ou a esfera central dos poderes que então controlavam a cristandade. Era ligado intimamente a todos eles, mesmo a alguns deles que estavam, por assim dizer, destruindo a cristandade, no caso do Sacro Império. Toda aquarela religiosa, toda aquarela internacional era para ele uma aquarela familiar. Ele nasceu na Púrpura, quase literalmente na Bainha da Púrpura Imperial, pois seu próprio primo era o imperador do Sacro Império Romano, Frederico II. E Hohenstaufen, né? Se eu estiver pronunciando errado, o alemão me ajuda. Ele era primo, Frederico II, o imperador, ele era primo segundo de Santo Tomás. E Santo Tomás tinha por tio avô o Frederico Barbarossa, ou Barbarossa, né? Que também era um imperador. Então, ele era de uma família de nobres. Então, passando aqui para, de novo, cortando mais ainda o círculo, né? Vamos para a família de Santo Tomás e para os anos iniciais dele, né? Então, Santo Tomás de Aquino nasceu no castelo de Roca Seca em 1225. Curiosidade, em 1226 é a morte de São Francisco de Assis. Ele era filho dos condes de Aquino, de família nobre, né? Sendo o próprio primo, né? Como eu já afirmei, do Frederico II. Então, seus pais eles observaram desde cedo sua tendência à religião e por isso, não só por isso, mas também por isso, eles colocaram ele para estudar aos 5 anos no mosteiro beneditino fundado por São Bento, que é o mosteiro de Monte Cassino. Então, esse mosteiro é muito importante, não só por ser por ter seu fundador como São Bento, né? Mas também por ser quase uma fortaleza na época, mais do que um mosteiro, a favor do Papa. Então, os beneditinos lá do mosteiro de Monte Cassino eram dos Guelfos, né? E aí a família de Santo Tomás viu que ele tinha tendência para a religião, queriam aquele mosteiro sob os poderes dos gibelinos, e aí colocaram ele lá, né? Como oblato, né? Na época você colocava crianças para costume, crianças para estudar nos mosteiros, e ele foi para lá. Estudou lá dos 5 aos 14 anos. Então é quase certo também que os pais de Santo Tomás, desde muito cedo, estavam interessados em torná-lo influente no âmbito eclesial, certo? Então, eles queriam almejar um certo cargo de abade, provavelmente, de Monte Cassino, que era uma grande fortaleza, né? Então, como eu disse, de 1230 a 1239, dos 5 aos 14 anos, ele estudou como oblato na abadia. Frederico II, então, ele vai expulsar os monges da abadia, quando Santo Tomás tinha 14 anos, para você ver o nível da treta, certo? Lembrando que a abadia, na época, ela era dos Guelfos, e Frederico, obviamente, era apoiado pelos gibelinos, né? Então, Santo Tomás, uma vez saindo do mosteiro, ele foi para Nápoles dar prosseguimento aos estudos dele, numa universidade fundada pelo próprio imperador. E aí que começa a parte que vai dar treta, né? Que em Nápoles, Santo Tomás conheceu a Ordem de São Domingos, né? Os dominicanos. E após certo discernimento, ele convenceu-se de sua vocação, que o chamava para tornar-se um frade mendicante, certo? Então, pensando, né? Então a sua família, ela é uma família de posses, ela quer que você se torne um monge, um abade de um mosteiro fundado por São Bento, por causa de uma luta política internacional. E aí você olha e fala, não, eu vou entrar numa ordem que foi criada há 100 anos. Lembremos que no caso das ordens é muito importante, psicologicamente até, a idade delas, porque os beneditinos já tinham séculos, né? São Domingos viveu pouco tempo atrás, né? Tinha morrido pouco tempo atrás. E como ele estava morando sozinho lá, ele de fato tomou o hábito dominicano em 1244. E obviamente isso desagradou a família grandemente, que utilizou de todos os meios listos e ilícitos para tirar Santo Tomás do caminho dele, certo? E aqui começa a parte mais triste, digamos assim. Não triste, assim, foi um processo de santificação, mas os meios que a família dele usou foram definitivamente imorais. Então, assim, eu vou me utilizar também eu vou estar me utilizando direto do Chester, tá certo? Sobre esse assunto,
ele vai nos dizer o seguinte. Ele vai aqui nos inteirar sobre o que seria, para aquela época, Santo Tomás ter entrado numa ordem mendicante, certo? Qual era a sensação para a família dele, né? Aí ele vai dizer, até onde podemos, né? Cito aqui Chesterton, até onde podemos seguir eventos tão obscuros e discutíveis, parece que o jovem Tomás de Aquino entrou um dia no castelo de seu pai e calmamente anunciou que tinha se tornado um frade mendicante de uma nova ordem fundada por Domingos o Espanhol, tal como o filho mais velho de um rico fazendeiro chegasse em casa e alegremente informasse a sua família que ele desposaria uma cigana, ou o herdeiro de um duque conservador afirmasse que ele participaria no dia seguinte de uma marcha dos famintos, possivelmente organizada pelos comunistas. Então, essa era a sensação de ter um filho seu entrando numa ordem mendicante, mais ou menos, né? Imagina aí, ser um fazendeiro e aí seu filho entra lá. Isso é bem análogo, né? Mas seu filho entra no MST. Tipo isso. Enfim. Então, assim, quando o mestre da ordem convocou Santo Tomás para ir de Nápoles para Bolonha, né? Que era a caminho de Paris, para terminar os estudos, os seus irmãos não pouparam esforços, né? E emboscaram Santo Tomás, prenderam, certo? À força e levaram a um castelo chamado de São Giovanni, né? São João, Castelo de São João. Mais do que isso, além de deixarem Santo Tomás por um ano preso lá, então eles trancafiaram Santo Tomás, e Chesterton até vai dizer, né? Não vou citar aqui perfeitamente, mas Santo Tomás talvez não tenha nenhum problema em ficar dentro de uma cela sozinho, estudando e filosofando, né? Mas enfim, é cruel. E aqui eu vou contar um fato muito conhecido e que expõe a santidade eminente de Santo Tomás, que ainda era um jovem frade, que é o episódio da cortesã. Então eles tinham deixado Santo Tomás preso, digamos assim, e mais do que isso, quando eles viram que Santo Tomás continuava no seu propósito, os seus irmãos eles contrataram uma camponesa para servir de meretriz, digamos assim, para tentar Santo Tomás de Aquino na própria cela dele, que eles prenderam. Certo? Eu vou até me utilizar de citações para ter uma melhor noção do acontecido. Certo? Então, assim, não pouparam, né, os irmãos, nenhum esforço para dissuadirem Santo Tomás de seu intento, indo a ponto de o fecharem em companhia de uma mulher, julgando vencê-lo assim, mas não conseguiram nada. Segundo uma versão, quando abriram a porta, encontraram Santo Tomás a rezar, sossegadíssimo. Outra versão conta que Santo Tomás, impacientado, pegou na primeira coisa que tinha à mão, que era uma acha, né, um pedaço de lenha ardente da fogueira, e ainda, em brasa, expulsou com ela a mulher e seus irmãos. Certo? E Manuel Corrêa de Barros, que é o autor desse livro, que é um tomista, certo? Ele vai dizer que essas duas versões são incompatíveis. Então, a cena, podemos pensar, né, com muita certeza, muita probabilidade, que eles entraram, Santo Tomás estava absorto em contemplação, em oração. Quando ele percebeu o intento dos irmãos, ele fez essa ação heróica, certo? Contra essa impureza, contra essa tentação. Nos diz muito como que nós devemos reagir frente às tentações, certo? E conta-se, né, que logo após Santo Tomás ter expulso a meretriz, ele fez uma cruz com a brasa, né, pedaço de madeira na porta, se ajoelhou e houve uma experiência mística em que anjos colocaram um cordão de castidade aqui na barriga dele, não sei qual foi como é? Exatamente, nos rins. Muito obrigado. Cingiram os rins de Santo Tomás, dizem que foi uma experiência um pouco dolorosa, mas que desde então ele não mais sentiu a concupiscência da carne que nós sentimos. Certo? Isso é uma grande coisa, porque não é que ele tenha nascido assim, mas ele parou de sentir a concupiscência da carne, certo?
Então, após contínuas tentativas de dissuasão, a família dele cedeu, e após um ano, como eu afirmei, lá estava Santo Tomás seguindo seu caminho para Paris, onde professou os votos dele, finalmente. Agora a gente vai para um ponto importantíssimo, que normalmente a gente brinca até que um santo sempre conhece vários outros santos, né? Tem como amigos vários outros santos. Quando ele viajou a Bolonha, certo? Ele ia se encontrar com o mestre dele, que ia influenciar muito o caminho intelectual dele. Deus, ele não poderia ter escolhido o melhor mestre para Santo Tomás de Aquino, com o intelecto como Santo Tomás de Aquino, que seria o grande luzeiro da igreja, né? Então, o mestre de Santo Tomás de que falo é ninguém mais, ninguém menos do que Santo Alberto Magno, que em todas as acepções, inclusive nós modernos podemos considerar, ele era um cientista, certo? Mais do que um filósofo, ele era um cientista natural também, um sábio, um erudito. Então, ele, para além da filosofia e da teologia, ele tinha uma curiosidade universal, certo? Um espírito observador. Então, ele às vezes viajava para locais onde aconteceram, por exemplo, terremotos, onde viram os fenômenos naturais, para tentar vê-los ou para ouvir das pessoas o que é que elas viram. Corrigiu alguma das posições de Aristóteles no que diz respeito aos animais. Nós sabemos que Aristóteles tem um livro, Aristóteles tratava de biologia também, ele tem um livro sobre os animais. Então, Santo Alberto Magno era o cientista. Mas aqui é a parte mais bonita, né, que eu acho. Apesar de todas as suas magnas empreitadas científicas, o Manuel Corrêa de Barros vai dizer uma frase muito bonita, que é a seguinte, eu cito: a grande obra de sua vida é a educação de Santo Tomás. O padre Copleston, né, que é um jesuíta, historiador, filósofo, teólogo, historiador da filosofia, ele vai dizer o seguinte, cito: o fato principal é que Santo Alberto, mutatis mutandis, foi o Sócrates de Santo Tomás. Como Sócrates foi para Platão, Santo Alberto Magno foi para Santo Tomás de Aquino, certo? Isso nos dá um panorama bem geral, né, da relação dos dois. Então, de 1245 a 1248, Santo Tomás esteve como Santo Alberto enquanto aluno, certo? E depois de 1248, Santo Alberto viajou à Colônia para fundar um estudo geral da ordem, um lugar. Diga-se de passagem, se eu estiver explicando errado, me corrijam, né? Porque pelo que eu vi, né, e entendi, o estudo geral seria um local de reunião da ordem, certo? Obviamente para estudar, né? Então, depois de 1248, Santo Tomás, para além de aluno, ele também torna-se discípulo e cooperador de Santo Alberto, certo? Mais do que um aluno passivo, ele se torna um cooperador ativo da obra de Santo Alberto. Bom, nós aqui já estamos no Santo Tomás já adulto, jovem adulto. Queria dar uma pausazinha na biografia cronológica dele e analisar, já que ele está adulto, a personalidade e a compleição física de Santo Tomás, certo? Então, assim, eu vou me utilizar mais do que as pessoas escrevem dele, por obviamente serem estudiosos, né? E são citações muito boas, tanto do Manuel Corrêa como do Chesterton, né? Muita gente sabe disso, mas algo que nos indica bastante como era a Santo Tomás como aluno enquanto pessoa é o apelido que diz ter se recebido dos seus colegas na época de aluno, que era boibudo, porque ele era um sujeito corpulento, alto, meio burro, assim, corpulento, né? E ele era muito calado. Então, nas aulas com o Santo Alberto, os colegas dele deram esse apelido para ele, de boi mudo. O interessante é que Santo Alberto vai dizer, né? Ele ainda há de encher o mundo com seus mugidos. É muito bonito isso. Isso passa quase como uma profecia de Santo Alberto, né? E Chesterton vai fazer as melhores descrições a respeito desse assunto que eu acho que de passagem incríveis, né? Permito-me só
encontrar as citações aqui. Era próprio para um santo que ia ter muitas disputas na vida, intelectuais, mas mesmo assim, para além do hábito dominicano por si só gerar imponência, mesmo por mais que você bote ele no anão, você imagina colocando um hábito dominicano num sujeito de 2 metros de altura. Ele tinha cabeça de É verdade. É verdade. E aqui, para terminar a questão para não me delongar, na questão da personalidade e compreensão física de Santo Tomás, que eu vou falar da personalidade dele, eu vou citar o Etienne Gilson, que é um tomista. Ele vai dizer no livro dele, História da Filosofia Cristã, eu não estou com ele aqui. Tudo leva a crer que Santo Tomás fosse possuidor de uma índole serena e concentrada, por toda a vida seguiu um curso retilíneo e consistente, dedicando à ciência toda a sua enorme capacidade de trabalho. Sua alma era aberta a tudo que é nobre, bom e verdadeiro. Sua obra revela grande otimismo, que se poderia chamar de singelo, na melhor acepção da palavra. Cônscio, embora da insuficiência do espírito humano em face de muitos mistérios impenetráveis, alimenta, contudo, a confiança inabalável no caráter racional, inteligível do ser e na disposição ordenada do mundo. Por isso, a sua obra respira uma tranquilidade soberana. Então, a partir dessa compreensão, dessa descrição de vários autores, nós podemos criar uma imagem geral de Santo Tomás, para além da abstração de filósofo e teólogo. Né? É muito importante isso. Bom, voltando, né, para o ponto da vida dele. Lembrando que nós estávamos na época em que ele estava sendo cooperador de Santo Alberto, em 1252. Após isso, após a educação em Polônia, né, Santo Tomás ele vai e dirige-se à grande universidade de filosofia e teologia de Paris, para concluir seus estudos e se tornar mestre dominicano. Então veja, na Universidade de Paris, a grande Universidade de Paris, uma das primeiras, certo? Da cristandade, havia a faculdade de filosofia e teologia, havia a faculdade de direito e de medicina. Havia um processo pelo qual os alunos precisavam passar, que Santo Tomás passou com toda certeza, que era o seguinte, eu vou aqui escrever só para vocês terem uma noção de como funcionavam as universidades no tempo de Santo Tomás e o processo que ele passou, certo? A conquista dos graus, vai dizer Manuel Corrêa de Barros, na faculdade de teologia estava ao tempo subordinada às regras seguintes. Depois do exame preliminar, o candidato defendia durante 3 quaresmas seguidas 3 teses que lhe davam direito sucessivamente aos graus de bacharel bíblico, bacharel sentenciário e bacharel formado. Conseguido o primeiro destes graus, abriu um curso sob a direção de um mestre e tomando para si o texto das sentenças de Pedro Lombardo, que era o texto filosófico da época, era a Suma Teológica que não existe, era a Suma Teológica que os dominicanos todo mundo usava. O aluno era incitado, enfim, o aluno era ordenado a comentar, certo? O livro das sentenças. São Tomás tem um comentário das sentenças, infelizmente não publicado ainda. De 15 em 15 dias, em média, defendia publicamente as suas opiniões sobre assuntos marcados de antemão, contra quem quisesse atacá-las. O público culto do tempo apreciava muito essas disputas, feitas segundo as regras minuciosas em uso na escola. Regras essas que, diga-se de passagem, quando foram tomadas como fim e não como meio, causaram uma certa decadência da escolástica. Mas que em si elas são muito precisas para um âmbito acadêmico universitário. Então, veja-se aqui um pequeno excurso o quão talvez as universidades medievais, por mais que paradoxal pareça, aparentemente, eram mais abertas, certo? Mais mente aberta, se assim eu posso dizer, do que as nossas. 15 em 15 dias, o aluno tinha que defender uma tese de ataques. Hoje, não preciso nem falar nada não. Então, enfim, expliquei aqui o processo Santo Tomás passou, né, pela universidade, na universidade, perdão. E
com 27 anos, ele principiava a ensinar em Paris, no convento dominicano de São Jacques, né? Sei lá. Então ele chamava desde muito cedo a atenção de todos, alunos e professores, por sua ortodoxia, pela sua clareza e rigor didáticos, pelo respeito pelos mestres e modo de ser prudente e ponderado. Isso nos diz muito. Né? Não basta você estudar atomismo para ser um imitador de Santo Tomás. Certo? Você precisa imitá-lo em obras. Então, de nada adianta você estudar atomismo e imprudentemente sair procurando por brigas aleatórias na internet. Imprudentemente desobedecer os seus mestres, sejam eles civis, sejam eles eclesiásticos, como muito vemos hoje em dia. Você não está imitando Tomás formalmente, você está imitando Santo Tomás materialmente, né? Se é que eu posso usar a linguagem do próprio Santo Tomás. Você está estudando a obra dele. Agora não está vivendo pelos mesmos princípios que ele vivia. Por causa das qualidades de Santo Tomás, ele começou a atrair muitos alunos para ele, certo? Muitos alunos. Isso aqui vai ser causa de um problema depois. Sobre as obras, e aqui eu começo a citá-las. É nesse período que surge a primeira obra grande de Santo Tomás, que é o comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Mas não foi a primeira. Foi precedida pelo De Ent et Essentia, né? Do Ente da Essência, e De Principiis Naturae, dos princípios da natureza. Certo? Obras que são da juventude, opúsculos, porém de substancial importância para o conjunto integral do tomismo. Bom, como eu falei anteriormente, o fato dele ter atraído muitos alunos pelas suas qualidades de professor, alguns professores que não eram frades mendicantes, alguns, começaram certamente a sentir um pouco de inveja de Santo Tomás de Aquino. E isso deu origem, por incrível que pareça, a uma grande questão na vida dele, pública, que foi a questão das ordens mendicantes. Ora, com o influxo, né, estupendo de alunos às aulas do frade Tomás, né, alguns professores começaram a criar uma oposição fortíssima, não só a Santo Tomás, mas a todas as ordens mendicantes, que na época, creio, eram apenas a franciscana e a dominicana. Por quê? Porque elas eram as ordens que estavam encarregadas das universidades. Então, essa disputa ela se tornou tão violenta que São Boaventura e Santo Tomás, que eram amigos, eles não receberam a licenciatura deles na época devida, por causa da disputa, certo? Tudo começou em 1253, um ano após a chegada de Santo Tomás em Paris, mas publicamente foi em 1255 que tornou-se público o problema inteiro, sabe? Um sujeito chamado Guilherme do Santo Amor, é um nome normal para a Idade Média, né? Mas o Guilherme do Santo Amor, ele escreveu um opúsculo chamado Dos Perigos dos Últimos Tempos, condenando o ensino dos frades mendicantes nas universidades, e o argumento dele era basicamente, em suma, de que eles não cumpririam com os votos nem com as responsabilidades próprias do Estado religioso, ensinando nas universidades. Como é que Santo Tomás respondeu a isso, né? E aqui, quando você começa a ler essas coisas, você tem medo de disputar com Santo Tomás, porque não é brincadeira não. Não porque ele vai lhe ofender, né? Mas porque ele lhe humilha intelectualmente, mas no bom sentido, né? Como é que Santo Tomás revida com isso? Para demonstrar, e aqui eu leio o Manuel Corrêa, né, que os religiosos podiam ser professores competentes, ele aumentou o número de disputas públicas até 2 por semana, e não contente com isso, criou as disputas de quod libet, né, que eram basicamente, ele convidava todos os professores, no período da Páscoa e do Natal, para disputar sobre questões aleatórias. Então vamos imaginar que eu sou aqui, professor aqui, estamos numa questão quod libet, o Davi poderia me propor uma questão completamente aleatória, prove que tal coisa é isso e eu teria que dar conta. Eu faço isso não. E Santo Tomás, ele fez isso, certo? Isso, aliás, deu muitos bons frutos intelectuais, produções, né?
Por exemplo, o De Veritate, em parte foi fruto disso, uma obra de Santo Tomás muito importante, né? Então, Santo Tomás defendeu em 253 sessões, durante 3 anos, e ele rebatia todas as objeções, certo? Então, não contente em bater assim os seus adversários no campo do prestígio, onde ele bem ouvia se tratava verdadeiramente a luta, Santo Tomás respondeu em 1257 as razões doutrinárias do Guilherme, né, do Santo Amor, no opúsculo Contra Impugnantes Dei Cultum. A resposta era concludente e a vitória de Santo Tomás foi completa. Porque o que aconteceu? Nesse mesmo ano, o Papa Alexandre IV mandou exilar o Guilherme de Santo Amor e todos os outros partidários dele. Então, o Guilherme de Santo Amor e os partidários dele foram exilados de Paris. Mas eles vão voltar ainda na história. Oi? Você já tinha um contato Sim. Eu vou desenvolver isso daqui a pouco, mas por formação Santo Tomás já era aristotélico, porque Santo Alberto era aristotélico. A questão é que como a igreja tinha ainda certa, na época de Santo Alberto, principalmente, ainda certa receio com Aristóteles, Santo Alberto não comentava Aristóteles do modo que Santo Tomás comenta. Santo Alberto, ele bebia do aristotelismo e escrevia as obras dele, entendeu? Só que mas já tinha aristotelismo ali. Então Santo Tomás, por ser, como é que eu posso dizer, discípulo de Santo Alberto, ele já era aristotélico de formação, mas ele ainda não tinha comentado nesse momento da história as obras, mas ele era aristotélico. Isso vai dar muita treta ainda. Então, passando-se esse tempo de formação, né, passa-se essa querela. No ano de 1260, então o Papa Alexandre IV convoca Santo Tomás para junto de si, na qualidade de teólogo pontifício. Ele viveria na cidade eterna por longos 8 anos, estando ao lado do então Papa e de seus sucessores, Urbano IV e Clemente IV. Então Santo Tomás foi teólogo pontifício de Alexandre IV, Urbano IV e Clemente IV. De 1265 a 1267 ele ensinou em Roma por ordem do Papa. Então, neste meio tempo, volta a família... Olha, a história de Santo Tomás é um negócio assim que as coisas vão embora, mas ele sempre volta. É uma coisa que é pra gente aprender, certo? O demônio ele vai embora um tempinho e volta para lhe atormentar. A família de Santo Tomás, que é um assunto já passado, viu que ele estava ficando famoso, propôs um negócio meio doido, porque eles queriam poder, né, digamos assim. Viu que ele estava ficando famoso e numa última tentativa de anseio pelo poder, eles oferecem o cargo de abade do mosteiro de Monte Cassino para ele, mesmo ele sendo dominicano. E o Manuel Corrêa vai dizer que isso nunca aconteceu na história. Um abade de um mosteiro dominicano ser de outra ordem. Entendeu? Mas eles iam dar o jeito dele para fazer essa pequena... essa marmelada aí, né? Santo Tomás negou, obviamente. Então, e aí a família vai de novo e oferece o arcebispado de Nápoles para ele, diocese de que dependia a vila de Aquino e o castelo de Roca Seca, que era o castelo da família de Santo Tomás. Santo Tomás nega de novo, entendeu? E aí, e aqui é interessante, né? Como a vida dele influencia na obra. Na Suma Teológica, que ainda não estava sendo nem escrita, mas na Suma Teológica no futuro vai ter uma questão, que é na segunda, questão 185, artigo 1, questão 2, que ele vai se perguntar sobre se alguém pode negar o episcopado, né? Se oferecido, né? Ele vai dizer, olha, ninguém deve pedir o episcopado, mas também ninguém deve o recusar terminantemente. Mas, pô, Santo Tomás recusou, mas aí aqui a explicação é a seguinte: Santo Tomás ele recusou porque ele sabia que o episcopado não vinha dos anseios do Papa, do Sumo Pontífice, e sim da vontade da família dele. Entendeu? E outra coisa, negar terminantemente é uma coisa, negar uma vez é outra, certo? Bom, durante a estadia em Roma, Santo Tomás aí começa a obra, né? Comentou de Aristóteles a física, a metafísica e seus livros sobre o homem e a moral. 13 comentários ao todo, entre 1265 e 1268, uma produção muito intensa.
Importante, aliás, isso aqui eu vou tratar mais pra frente, mas é porque vai ser uma questão geral muito importante na visão de Santo Tomás, que é a questão dos averroístas. Santo Tomás não comentou as obras de Aristóteles traduzidas do árabe, que vinham com corrupções em comentários muçulmanos. Ele conheceu um helenista, um frade ou dominicano, que era o Guilherme de Moerbeke, e ele pediu para ele traduzir do grego direto para o latim. Isso, aliás, é um dos grandes marcos, né? Se tornou uma tradução clássica. E são essas obras que Santo Tomás vai traduzir. Ou vai comentar, perdão. O Manuel Corrêa até vai dizer, né, sobre essa questão dos comentários. Podemos dizer, portanto, sem paradoxo, que a obra de Santo Tomás é mais aristotélica do que a do próprio Aristóteles. E é verdade. O grande Aristóteles encontrou um discípulo digno dele, maior do que ele. Né? Também na Itália escreveu a Suma contra os Gentios, que é muito famosa, a pedido de São Raimundo de Penaforte, dominicano, tendo em vista a conversão dos judeus e muçulmanos na Península Ibérica, né, que estava sendo reconquistada. O caráter mais filosófico da Suma contra os Gentios se explica pelo fato do público ao qual ela era destinada e pelo fim dela, que era a conversão dos judeus e muçulmanos que sabiam filosofia. Mas alguns chamam a Suma contra os Gentios de Suma filosófica, mas os somistas dizem que não é impróprio chamar assim. Porque Santo Tomás ele sempre foi mais teólogo do que filósofo, por incrível que isso pareça ser. E não é uma Suma filosófica, certo? Pelo menos é impróprio dizer assim. E que é a opinião de Dom Estevão Bittencourt, que é um beneditino tomista do Brasil, famoso, né? Muito erudito, a opinião do próprio Manuel Corrêa de Barros, que é impróprio chamar de Suma filosófica. Mas é só um detalhe. Ele também escreveu contra a obra, né, contra o erro dos gregos, para lutar contra o erro dos ortodoxos, certo? Dos cismáticos, que já existiam naquela época. Aliás, esse é o tipo da obra que eu acho que nunca vai ser traduzido, porque se você olhar, existe essa obra em espanhol, se você for olhar o sumário dela, é um negócio assim que dá medo de você ler e cair em heresia, porque qualquer termo ali é extremamente sutil e importante, entendeu? Ele vai tratar da relação das processões divinas. E uma tradução deve ser muito cuidadosa disso, porque você pode cair em heresia material, uma tradução errada. Entendeu? Enfim, ele também escreveu as questões disputadas, são várias. O comentário aos nomes divinos, do Pseudo Dionísio. Escreveu seus comentários aos livros da Bíblia, e são vários. Se vocês não sabem, tem o comentário ao livro de Jó, comentário a algumas epístolas, comentário... poxa, se alguém puder me ajudar... aos Salmos e vários outros. E em 1265 ele começou a redigir a sua grande obra, né? A sua Magnum Opus, que seria a Suma Teológica. Por fim, a última produção, falando das produções em Roma, temos o ofício de Corpus Christi. Se a gente for numa liturgia mais tradicional, que mesmo que esteja no Novus Ordo, que talvez utilize cânticos tradicionais, é como o Iago até fala, se você escuta ali, você pensa, Santo Tomás de Aquino. Porque ele escreveu, ele compôs, por exemplo, a Dorothy Devoter, né? o que mostra a abrangência do espírito dele. Para além de filósofo teólogo, ele compôs músicas, né? A pedido do Papa, claro. Papa, se eu não me engano, era Urbano IV na época, pediu para ele compor o ofício. São Boaventura também compôs o ofício. São Boaventura também compôs um ofício. Só que quando São Boaventura viu o ofício de Santo Tomás e leu, ele ficou profundamente emocionado. Pegou o ofício dele e rasgou. O ofício de São Boaventura. Pegou o próprio ofício e rasgou. Esse aqui é lindo demais. Então, mas assim, infelizmente nós não temos ofício de São Boaventura. Os santos, eles têm às vezes umas coisas assim, sabe? Não é? Às vezes eles rasgam as coisas que... Santo Inácio tinha os escritos dele pessoais que ele simplesmente rasgou um dia. Não só São Boaventura, né? Foram mais teólogos, né? Hã? Não foi só São Boaventura. A vontade que dá é voltar no tempo e falar, não. Mas isso é a humildade dos santos, né? Mesmo assim,
Não, se você me der aí que eu... Graças a Deus seguraram o São Tomás de Aquino, viu? Ele lá na obra dele também, né? Duvido não, viu? Não, mas de fato isso vai ser tratado no final. Aqui a gente vai entrar na treta, né, da vida dele. Vamos entrar na questão do averroísmo latino. Então, depois de 8 anos em Roma, vocês vão entender esses nomes difíceis, certo? Que é difícil. Depois de 8 anos em Roma, em 1269, Santo Tomás foi convocado novamente a Paris, onde ocorria o auge da questão averroísta. Antes de prosseguir com dados da vida dele, cumpre esclarecer o estado da questão, né, a respeito do averroísmo latino, para nós entendermos melhor a sua importância e a gravidade do averroísmo latino. E, aliás, isso é estudando a biografia de Santo Tomás, você tem que estudar essa questão, certo? Eu vou me utilizar do Manuel, principalmente, e uma notinha engraçada do Chesterton no final, né? Dando tempero final, mas o Manuel Corrêa de Barros, né, ele vai tratar aqui do averroísmo latino, deixando claro que esse livro não é uma biografia, certo? Ele tem um capítulo gigante, considerável, sobre a biografia, mas ele é um livro de filosofia. Então, assim, o que acontecia, certo? O Ocidente, até meados do século XI e XII, cristão, né, ele não tinha acesso a todas as obras de Aristóteles. Na patrística era uma influência neoplatonista. E posteriormente veio Santo Agostinho, e todos os teólogos beberam de Santo Agostinho, até Santo Tomás, até hoje, né? Mas Aristóteles, o que o Ocidente tinha em geral era o órgão, né? Que eram os escritos lógicos de Aristóteles. E só. E é uma mínima parte das obras de Aristóteles, certo? Por diversos motivos que não cabe aqui, porque ia ficar muito grande falar, as obras de Aristóteles começaram a surgir no Ocidente, porém traduzidas do árabe. Então a metafísica, a física, traduzidas do árabe com comentários árabes, de Avicena, mas de outros árabes também. Estavam imbuídos de erros, entendeu? Deturpações de Aristóteles. Então havia uma ala mais conservadora da igreja, que eram os agostinistas, os agostinianos, que a gente chama hoje, que seguiam Santo Agostinho, e eles temiam muito Aristóteles. Mas eles eram católicos devotíssimos. Existiam os mais mau caráteres, que eu acho, que eram os averroístas latinos, que eles vão propugnar coisas piores, que eles aderiram a Aristóteles, mas aderiram ao Aristóteles árabe, certo? Traduzido do árabe, com os comentários de Avicena e a doutrina de Avicena. Isso vai gerar uma série de erros, por exemplo, como o tempo não é longo, basicamente eles iam negar a unidade da alma de cada pessoa, então eu não teria uma alma imaterial, seria uma alma do gênero humano, para facilitar, né? Então por isso nega a imortalidade da alma pessoal, porque vai contra a doutrina cristã. E por causa disso eles desenvolveram uma famosa remendado lá, dizendo que havia assim, em suma, né? Averroes não necessariamente dizia isso, mas os averroístas latinos diziam que havia uma verdade filosófica e uma verdade teológica, que nem sempre elas vão... um pode contrariar o outro. Uma verdade filosófica, teológica. A teológica nós devemos fé e a filosófica às vezes vai contrariar. Aí o que tu imagina? Aí Santo Tomás vai para Paris, aí o que acontece? Agostiniano se matando com um averroísta lá. E Santo Tomás é o verdadeiro aristotélico. E ele também é seguidor de Santo Agostinho. Então Santo Tomás teve que lutar contra Agostiniano para explicar para eles que não era subversivo Aristóteles em si mesmo, purgado dos erros que ele fez. Teve que lutar contra os averroístas e ainda volta aquela galerinha que eu citei do Guilherme de Santamor. De longe, né? Complicando a vida dele. Então, para os agostinianos, ele era um traidor de Santo Agostinho. Para os averroístas, ele era um traidor de Aristóteles, sendo que ele era o verdadeiro seguidor de Aristóteles e Santo Agostinho. Mas ele era a figura perfeita para resolver a questão, convenhamos, né? Vai dar tempo, se Deus quiser. Teólogo pontifício.
Então veja, dentre os agostinistas temos o bispo Etienne de Tempiers, o John Peck, Alexandre de Hales. Os averroístas temos o Boécio de Darcy, Bernier de Darcy, Sigurd de Brabante, que é o principal. Contra o Guilherme lá, que é o da Querela da vida dos frades mendicantes, ele vai escrever da perfeição espiritual, e contra os que desviam os homens da vida religiosa. Contra os agostinistas ele vai escrever das substâncias separadas e da eternidade do mundo, contra murmurantes. Contra os averroístas ele pregou o sermão de Vélula, em que ele dizia que uma velhinha que leu o catecismo sabe mais das doutrinas essenciais da filosofia do que todos os sábios pagãos. E escreveu da unidade do intelecto contra os averroístas, certo? Sobre suas disputas no Vais Emanuel Corrêa de Barros, defrontava, cito aqui, né? Defrontava todos os seus adversários, sem transigência, sem olhar as pessoas, mas como sempre com calma, de maneira objetiva e dentro do maior respeito pelo adversário. Explicava, respondia, rebatia argumentos, vencia quando não convencia. Bom, só eu desse projeto Guilherme José, que ele participava de debates, que era agostiniano. E na época do processo de canonização dele, que começou muito cedo, ele defendeu que São Tomás sempre foi muito manso no caso espíritos. Mesmo ele defendendo o verdade, ele sempre foi muito manso e uma pessoa assim. Sim. E essa luta de São Tomás foi vitoriosa. Sigurd de Brabante, o averroísta principal, digamos assim, se submeteu. 13 teses averroístas foram condenadas, e as duas últimas que tinham ido junto, que não eram averroístas, não foram condenadas. Certo? E o aristotelismo, na sua interpretação tomista, era adotado quase universalmente. Porque, olha, isso aqui não vai dar tempo de explicar, mas desde 1215, o início do século, a igreja sempre foi um pé atrás com o aristotelismo, certo? Pelos motivos que eu já explicitei. Mas aí São Tomás venceu aqui. Bom, depois Santo Tomás, ele, a pedido do rei Carlos de Anjou, que era o rei de Nápoles, irmão de São Luís da França, ele vai a Nápoles, certo? Em 1272, e fica de 1272 a 1274 na Itália. E, diga-se de passagem, eu queria só ler, falando de São Luís da França, né? Santo Tomás chegou a conhecer São Luís da França, o rei da França, certo? O Chesterton tem um comentário muito interessante sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, ó. Santo Tomás primeiro chegando na França, né, por ordem dos superiores, para tipo um banquete com São Luís da França. Um irmão dele perguntou: quão grandioso, olhando para Paris, né, a cidade das luzes, que na época de São Luís era uma cidade muito bonita, muito bela, né? Quão grandioso deve ser possuir tudo isso? E Tomás de Aquino apenas murmurou: preferiria ter aquele manuscrito de São João Crisóstomo que não consigo obter. Ou então, alguns dizem que ele fala assim: trocaria tudo isso por aquele escrito lá de São João Crisóstomo. Então, assim, ele basicamente, a história com São Luís, eu não tenho que citar tudo aqui, porque no caso nós não temos tanto tempo. Ele teve esse banquete com São Luís, e aí ele estava absorto em contemplação, em um momento, e aí todo mundo da corte ficou meio com medo do que São Luís acharia, né? O cara lá parou assim pensando, e São Luís lá em frente ao rei da França. E aí, qual foi a reação de São Luís? Falou: anotem o que ele vai dizer. Ao invés de condenar por ser santo, ele vai dizer: vão lá e anotem o que ele vai dizer. E São Tomás ia dizer alguma coisa do tipo: tive uma ideia genial, um negócio assim, sabe? Eureka! Agora eu pego eles. Hã? O chefe vai falar: agora eu pego eles. Agora eu pego eles. Aí São Luís: anota. Bom, já chegando no final, falar da Suma Teológica, que é a mais conhecida, né? A obra de São Tomás, a grande obra de São Tomás, a obra, né?
todo o fim da vida de Santo Tomás, de 1265, que estava na Itália ainda até sua morte, foi tomado pela produção da Suma Teológica. O Santo Tomás, inclusive, morreu antes de completá-la. Ele morreu escrevendo a terceira parte. Tendo seu discípulo, Frei Reinaldo de Pipero, terminado a terceira parte da Suma, né? Baseando-se na doutrina de Tomás exposta no comentário à sentença de Lombardo. Então, a última partezinha da Suma não foi Santo Tomás que escreveu. Bom, eu vou fazer um pequeno excerto que dá tempo, certo? Quero ir até 5h15, dá tempo. Certamente um dos aspectos mais escondidos, né, da vida de Santo Tomás, né, é a fecunda vida mística dele, da qual só temos alguns relatos ou lendas, mas que são, no entanto, suficientes para nos passar a imagem, né, deste homem que vivia as realidades da qual escrevia, certo? Então, o Chesterton ele vai comentar uma coisa muito interessante aqui. Assim, nós vemos Santo Tomás muito como teólogo, né? Mas ele era místico. Porque nós não temos tratado místico, né? Nem Santo Tomás era uma vida muito secreta. Mas olha, vou dar alguns exemplos aqui da vida mística de Santo Tomás. Chesterton vai dizer: parece certo que ele viveu sim uma espécie de vida secundária e misteriosa, o duplo divino do que é chamado a vida dupla. Alguém parece ter capturado um vislumbre do tipo de milagre solitário que os modernos ocultistas chamam de levitação. E esse indivíduo deve seguramente ter sido ou um mentiroso ou uma testemunha, pois não poderia ter havido dúvidas ou equívocos sobre tal prodígio acontecido em tal pessoa. Aí ele vai falar, Chesterton vai comentar: ver Santo Tomás levitando deve ter sido como ver um dos grandes pilares da igreja suspenso como uma nuvem. Imagina um homem de 2 metros de altura levitando. Continuando, mas provavelmente a mais representativa revelação desse lado da vida de Santo Tomás possa ser encontrada na celebrada história do milagre do crucifixo, quando na quietude da igreja de São Domingos em Nápoles uma voz falou, proveniente do Cristo esculpido, e disse ao frade ajoelhado que ele escrevera corretamente e o ofereceu como recompensa qualquer coisa do mundo. Nosso Senhor ele vai dizer: Tomás, escrevestes bem de mim, pede-me qualquer coisa, né? E a resposta de Santo Tomás é belíssima, né? Quando Cristo fala isso no crucifixo, Santo Tomás vai falar: apenas a ti, Senhor. Né? Salomão, ele pedia a sabedoria a Deus, e Santo Tomás pediu Deus mesmo a Deus. Então você vê, né, digamos, uma certa superioridade, né, da graça, para falar da gente viver no Novo Testamento, né. Chesterton vai comentar: quando a voz falou desde os braços estendidos do crucificado, aqueles braços estavam realmente abertos e abrindo os mais gloriosos portões de todos os mundos. Eram braços que apontavam para o Oriente e para o Ocidente, para os confins da terra e os próprios extremos da existência. E Santo Tomás vai responder: desejo-te apenas a ti. Como Cristo oferecendo tudo a ele, e São Tomás desejava apenas a Cristo, mas desejando a Cristo e a Deus, ele desejava tudo por consequência também. Tem até um poema de São João da Cruz sobre isso, eu acho, mas Esse discípulo, como é o Reinaldo, Reginaldo. Ele também presenciou um outro milagre, né? Ele falou com São Pedro de São Paulo. Sim, é porque é muita coisa, aí eu tenho que pular algumas coisas. Né? Eu vi isso aí no Tem muito milagre, é porque não vai dar, entendeu? Mas é porque eu podia falar 2 horas aqui. Enfim, eu citei o do crucifixo e o da levitação, porque são bem famosos. E aqui vamos para a morte de Santo Tomás. De 1272 a 1274 ele ensinou em Nápoles, né? No último ano ele estava muito cansado, era evidente o cansaço dele, tendo visto longos anos de viagens, contrariedades, disputas intelectuais, né?
ele era, porém, absorvido pela oração, pela contemplação, a ponto de perder aos poucos o interesse pela especulação filosófica e teológica. Em janeiro de 1274, foi convocado pelo Papa para participar do segundo Concílio Ecumênico de Lyon, o 14º Ecumênico, certo? Porém, adoeceu no caminho e, em leito de morte, conta-se que ainda ditou um comentário ao livro do Cântico dos Cânticos. E isso parece que foi após ele ter outra experiência mística, na qual ele disse: diante de tudo que eu vi, o que eu escrevi me parece palha. Mas isso não indica uma atitude anti-intelectual de Santo Tomás. Tanto que ele ditou o Cântico dos Cânticos no leito de morte. Este comentário dos Cânticos dos Cânticos, infelizmente, se perdeu. E ele defende São Salmo de forma toda decorada. Né? Eu não sei, na verdade. Bom, eu suponho que sim, porque eles rezavam isso todo dia, ele comentou os salmos, então com certeza, né? Brevemente, eu sei que eu vou passar uns 2 minutos aqui, mas olha, o Concílio Ecumênico, são os mistérios de Deus, né? Porque o Concílio Ecumênico de Lyon, nesse concílio, houve uma certa comunhão entre o Oriente e o Ocidente por 8 anos, porque alguns bispos ortodoxos foram para o concílio. E que falta não fez Santo Tomás nesse concílio? Porque Santo Tomás era conhecedor dos padres da igreja. Ele ele juntou os comentários na Catena Áurea. Que falta não fez, né? Tratar com os bispos ortodoxos sabendo toda a tradição oriental. Mas Deus tem seus mistérios, né? Bom, adoeceu, salvo engano, o Iago até pode me ajudar ali. Ele primeiro ficou na casa de uma irmã, né? Mas ele falou: não quero morrer em casa de leigo. Assim. Ele sabia que ia morrer. E aí ele dirigiu-se a um mosteiro cisterciense em Fossa Nova. Conta-se que a última confissão dele, né, foi como a de um menino de 5 anos. E ele faleceu em paz no 7 de março de 1274, no mosteiro cisterciense de Fossa Nova. Eu fico um pouco assim, toda morte de santo para mim é um negócio que me emociona um pouco, certo? Eu não fico bem, principalmente Santo Tomás, por causa da importância que ele tem para mim. Mas qual a mensagem que ele passa para nós? Para quem estuda, principalmente filosofia, ele realiza com a maior perfeição de que é capaz da natureza humana o ideal procurado por quem estuda. E quem estuda a filosofia, dirá Manuel Corrêa de Barros. Também dirá figura máscula, no caso para nós homens, figura máscula e simples, dominadora pela sua grandeza, mas de alma, digamos assim. Como São José, másculo e simples. Um homem que se esqueceu a si mesmo para servir a Deus, defendendo a verdade, e mereceu ser chamado doutor comum da igreja. Bom, esta é a história de vida de Santo Tomás de Aquino. Muita coisa foi pulada devido ao tempo. Eu não citei todas as obras dele. Você tem as últimas palavras dele? Não peguei. Não pode dizer. Não. Eu quero dizer sem condições. Certo. Tinha pecado que, diante de tudo que ele tinha visto, a obra dele era salva. Não, mas não. É quando ele deu viagem. Eu não vi. Eu acho que é sobre eis aquele pelo qual eu estudei, né? Foi um pouco longo. Eu ia usar outro livro, só que essa bibliografia não chegou a mim, tá em Maranguape. Então, pessoal, agradeço muito pela vinda de vocês. Essa foi a formação. Espero que eu tenha trazido um pouco mais de conhecimento de Santo Tomás, trazido ele mais próximo para vocês espiritualmente. Peçam a intercessão dele, vós que sois muitos estudantes e alguns professores. Muito importante, a intenção, principalmente da formação, era essa. Muito obrigado.